Olá, pessoas encantadas, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é como os espíritos se comunicam pelos sonhos conosco. Gostou? Fique ligado, depois da vinheta. Esse é um assunto bastante amplo, né, e bastante complicado para explicar. Eu vou tentar explicar da forma mais clara possível, para que vocês possam interpretar os sonhos de vocês sozinhos, entender. O mundo dos sonhos não é uma coisa só sua particular, é um plano, o plano onírico. E as pessoas, as entidades podem influenciar nesse plano onírico. Tudo que você vive em outros planos, seja no plano onírico, que é o mundo dos sonhos, ou no plano espiritual, são experiências reais. Você deve levá-las como experiências reais. Por quê? Porque causou alguma coisa em você. Se ela causou algum sentimento, alguma reação, ela é real porque ela vai mudar o seu jeito de pensar, ela vai influenciar em alguma coisa. Então não importa em que plano a coisa aconteceu, é uma experiência real. Vocês já viram, por exemplo, casos que a família inteira sonha a mesma coisa na mesma noite ou por 2, 3 noites seguidas? Por que isso está acontecendo? É porque o ambiente astral ali está propiciando isso, está dando um aviso para aquela família. E isso pode ter muitos motivos, pode ser um trabalho de magia, ou pode ser algum fato, alguma entidade protetora avisando de alguma coisa, anunciando alguma coisa que está para acontecer. O fato é que as pessoas estão sendo influenciadas e avisadas, e isso prova que isso não é uma coisa só dela, particular. É lógico que existe também coisas que são nossas, que são traumas de infância, que vêm do nosso subconsciente pessoal, mas a gente tem que ver que cada caso é um caso, e o outro lado também existe. Muitas vezes esses sonhos são vivências que nós temos fora do nosso corpo, e outras vezes são os espíritos que vêm até nós. E existem vários tipos de sonhos. É claro que existem sonhos que não tem nada a ver, é apenas um descarrego da nossa mente, né, para liberar os nossos pensamentos. Embora a gente tenha essas vivências fora do nosso corpo, nem sempre elas são do jeito que a nossa vida é aqui. Então, quando a gente volta para o nosso corpo, o nosso cérebro, ele interpreta as coisas de outro jeito. Deixa eu tentar ser mais claro. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela cultuava certa entidade. E quando eu sonhava com esta entidade, que ela vinha para me dar algum recado, alguma notícia, eu não sonhava com a entidade em si, eu sonhava com a pessoa, mas eu sabia que era a entidade. Por que eu sabia? Porque geralmente a pessoa em si aparece diferente. Você sabe que a pessoa não é daquele jeito, então ela tem as características da entidade. Então por isso eu sabia que o recado vinha daquela entidade. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, vêm me contar seus sonhos. O fato é que os sonhos são coisas muito pessoais e estão ligadas com o que você está vivendo naquele momento. No entanto, existem alguns sonhos que têm um sentido universal, ou seja, serve para qualquer pessoa, né? Por exemplo, todo mundo sabe que sonhar com cobra é falsidade, certo? Então, quando você sonha com cobra, por exemplo, você sonha que uma pessoa falecida da sua família vem e mostra para você uma cobra enrolada no pé da sua amiga, por exemplo, de um amigo. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está mostrando que aquele amigo está te traindo, que aquele amigo está sendo falso. Outro sonho universal, por exemplo, sonhar que está voando. O que significa sonhar que está voando? Significa que você está querendo se libertar de alguma situação, de algum problema, está querendo liberdade, está querendo sair daquele momento, daquele lugar, daquela vida que você está levando. Por algum motivo você está desejando voar, né? Sair, ter essa liberdade, alguma coisa está te sufocando. Os sonhos que geralmente você está lutando, né, com outra pessoa, batendo e apanhando, e está naquela luta, geralmente quer dizer que você está ou com um ataque astral, aí você vai ter que ver o tipo de entidade que você estava lutando, né? Você vai perceber que tipo de entidade que está atacando pela aparência que ela se manifestou para você, né? Então, por exemplo, se é uma pombogira, você vai ver que era uma mulher de batom vermelho, sorridente, dando gargalhadas. Se for um Exu, você sabe qual que é a aparência dele.
Se for demoníaco, você também vai perceber pela aparência que eles se manifestam. No entanto, geralmente eles gostam de se transmutar em alguém, em pessoas que você conhece, para te enganar. E esses sonhos assim de ataque astral geralmente começam com algo bom, te induzindo. Muitas vezes eles querem te levar para algum lugar e te convidam, te levam ou prendem, geralmente prendem também, tentam te arrastar para um lugar escuro ou onde é o domínio deles para que eles possam fazer o que quiserem com vocês. Por exemplo, uma vez eu sofri um ataque astral que foi assim. Eu estava caminhando num lugar muito bonito, de repente a estrada ficou escura. E eu não queria ir, eu falei, não vou não, porque aí está escuro, voltei. Então alguém veio me chamar, não, vamos, vai ser legal, e não sei o que, e não sei. Quando eu vi, já estava lá no local. Aí eu estava num local horrível, que era, eu acho assim, parecia um prostíbulo, e havia crianças também naquele prostíbulo, uma coisa feia. E num determinado momento eu escutei uma voz de uma mulher gritando, pedindo socorro. E essa voz parecia a voz da minha irmã, como se essa pessoa tivesse batido uma porta muito forte, prendido o braço, prendido a mão e gritava, ai, ai, socorro, socorro, vem, me ajuda, me ajuda. Eu entrei e era tudo escuro, não conseguia ver nada. E tinha outra porta ainda para que eu entrasse, onde estava a mulher, que obviamente não era minha irmã. E ela gritava, ai, socorro, vem aqui me ajudar, vem aqui me ajudar. Só que algo em mim, né, talvez a experiência, eu saí do local e percebi que eu estava sofrendo um ataque e acordei. Ou seja, ela estava tentando me induzir para aquele lugar escuro, porque ali é onde eles têm mais poder e ali teriam mais força para fazer um ataque contra mim. Mas eu tive consciência e consegui fugir do ataque astral. Outra coisa também, às vezes a gente sonha, são dicas, né? Por exemplo, uma vez uma pessoa fez um trabalho para mim e era de amarração esse trabalho. Só que essa pessoa tinha falado para mim que ela era praticante e do candomblé e a nação que ela praticava, que ela pertencia, na verdade. Aí à noite eu sonhei, e essa pessoa, eu fui num lugar e estava cheio de gente querendo me prender, me segurar naquele lugar, só que alguém falou, meu espírito familiar, na verdade, falou, aqui é nação tal. A hora que falou nação tal, pronto, a hora que eu acordei, eu já sabia que aquela pessoa tinha feito uma amarração para mim. Então isso aí foi um recado que um espírito familiar meu me deu em sonhos que alguém estava fazendo uma amarração para mim. Entenderam? Então vocês devem ligar essas coisas. Só uma palavrinha já me deu uma dica. Isso é muito importante vocês prestarem atenção nos sonhos de vocês. Outro sonho também universal, muitas vezes é sonhar com chaves, né? Portas fechadas, portas abertas. Às vezes você vê que a porta está fechada e não consegue abrir. Aí você sabe que o seu caminho está fechado. E aí, de repente, você está no sonho e alguém te entrega uma chave ou te mostra onde está a chave. E aí você deve interpretar essa situação como, por exemplo, uma dica de onde que você vai buscar a solução para o problema que você está enfrentando. Porque se a porta está fechada é porque você está passando por algum momento difícil na sua vida. Portas fechadas geralmente indica no campo financeiro mesmo. Muito raramente a pessoa fala, eu estou com as portas fechadas para amor. É muito difícil, ela fala de outra forma. Então a forma mais comum é dizer, meus caminhos estão fechados porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem trabalho, não está dando certo as coisas que eu tento fazer. Então isso é um caminho fechado. Se alguém te mostra uma chave onde está, talvez se você pensar um pouquinho, identificar, você vai saber onde que você deve buscar a solução para o seu problema. Muitas vezes também a pessoa sonha que ela está num lugar, por exemplo, num quarto ou numa casa, e as portas estão abertas, mas ela não consegue sair. O que significa isso? Por que ela não consegue sair? Isso está mostrando claramente que ela não sai porque ela não quer, ela não alcança o que ela precisa, o que ela busca, o sonho dela, porque ela não quer. É um problema dela, é a falta de iniciativa dela, é o medo pessoal dela, que ela mesma não toma iniciativa. Então, quer dizer, tome iniciativa que você vai conseguir o que você quer. Às vezes, também, você sonha com uma pessoa falecida. Por exemplo, sua avó, que morreu muito velhinha, e de repente ela parece jovem, ela parece bem mais bonita, mais jovem para você no sonho. O que isso quer dizer?
quer dizer que ela está bem, que ela está muito bem, iluminada onde ela está, que ela fez uma passagem boa e onde ela está bem. Então por isso ela parece mais jovial. E quando a pessoa parece mal, ruim, é porque ela não está bem onde ela foi, para onde ela foi. Ela talvez não tenha se desligado completamente, ainda está em sofrimento. Uma coisa que parece engraçado, mas é verdade, é sonhar com fezes. Sonhar com fezes é um sonho muito positivo, que quer dizer que você vai ter um ganho inesperado de dinheiro na sua vida. Estranho, né? Mas se você sonhar com lodo, aí já não é bom. Daí quer dizer que alguém fez trabalho, que você está passando por momentos difíceis, que as coisas vão de mal a pior para você. Então aí é o momento de tomar cuidado. Também existem entidades, né, que levam este nome. E de repente pode ser um recado também da entidade. Por exemplo, Exu do Lodo, né? Pode ser um recado também desse Exu, se você o tem como guardião, ou talvez ele pode estar também atacando a mando de alguém. Os sonhos são realmente algo para ser levado muito a sério. Vocês veem que até na Bíblia eles levavam muito a sério e recebiam mensagens dos anjos, né, de Deus, através dos sonhos, e eles acreditavam e levavam a sério. Mas a gente também não pode ser supersticioso demais, tem que ver o que está acontecendo, o que a gente assistiu antes de dormir, né, se não é uma bobeira, se a gente não está exagerando. Também deve-se tomar cuidado, porque existem feitiços feitos para enviar sonhos para as pessoas. Sonhos, por exemplo, se eu enviar um sonho para você com uma mensagem para que você faça o que eu quero. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa quer que você faça um negócio que não é bom para você, que você tome uma atitude que não é boa e que vai favorecer o outro, né? Então, nesse caso, você deve pensar muito bem, porque nem todas as entidades são bondosas, né? E às vezes elas vêm maquiada, né? Ela vem assim com ares de bondosa para te enganar, elas enganam muitas pessoas. Então, tome bastante cuidado também para não ser enganado pelos sonhos. Um sonho que não é muito positivo é você sonhar que você está numa festa muito grande, cheia de pessoas, e geralmente, vamos supor, é o aniversário de alguém, mas aquela pessoa, ali você não vê aquela pessoa, justo o aniversariante, você vê todas as outras pessoas e não vê aquela. Então isso aí é negativo, pode dizer que essa pessoa não está bem de saúde e de repente pode ir a óbito. Então pode ser um anúncio de morte também. Sonhar, por exemplo, com gravidez, com bebês, né? Isso pode representar tanto uma gravidez como novos projetos, novidades, novas oportunidades na sua vida. Isso também é um sinal bom para a pessoa que está sonhando. Para descobrir se um sonho é bom ou ruim, se a entidade que vem sempre no sonho é boa ou ruim, você deve sempre ter um caderninho ali do lado da sua cama, anotar, e anotar não só o sonho, mas o que aconteceu naquele dia. Que lua que você estava, o que estava acontecendo naquele momento da sua vida, para ver o que cada sonho representa para você. Porque os sonhos têm sentidos diferentes para as pessoas. Por exemplo, eu sonhava com uma determinada pessoa, e todas as vezes que eu sonhava com essa determinada pessoa, podia jogar no bicho que dava cachorro todas as vezes. Então, isso aí era uma evidência, podia jogar qualquer vez e ia ganhar, porque ela representava cachorro. Então, existem outras representações. Tem pessoas que são boas, tem entidades que são ruins, tem entidades que são boas, e tem coisas também, objetos, que às vezes está ligado com o seu entendimento, às vezes, muitas vezes, da infância sua, que você associava aquilo a alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que na infância tinha medo de botijão de gás, igual a minha irmã, ela tinha medo de botijão de gás. Nos sonhos aterrorizantes, pode ser que apareçam botijão de gás explodindo, incêndios, coisas relacionadas com isso que representam medo. Se essas coisas de medo estão aparecendo no seu sonho, a entidade não é boa, ou está te avisando de alguma coisa. Então, se você sonhou isso que te causa medo, vai verificar, né, o gás da sua casa, por exemplo, vai verificar se não tem perigo de incêndio na sua casa, ou vai verificar do lado de quem que aparece esse botijão de gás no sonho. É do lado de uma pessoa má, então tenha medo dessa pessoa. Tome cuidado, porque ela não é boa. Às vezes pode ser uma pessoa que está tramando alguma coisa contra você. Algumas pessoas sabem que estão tendo sonhos proféticos, né? Elas sabem interpretar seus sonhos, e algumas têm uma clarividência boa, que sonha nitidamente o que vai acontecer. Mas outras não. A maioria sonha por simbolismos, né? O nosso cérebro,
ele é programado para esquecer tudo que a gente sonha, porque isso é uma vivência da alma em outros planos. Se a gente continuar aqui numa boa, a gente não deve lembrar dessas coisas, né? A gente deve seguir a nossa vida. No entanto, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo essas lembranças. Só que muitas vezes os nossos sonhos se confundem com as projeções astrais. Às vezes a gente tem sonho bobo que não tem nada a ver, e também uma projeção astral. Então você fala assim, nossa, eu estava num lugar, eu estava fazendo isso aqui, mas de repente ficou doido, começou a misturar as coisas que não tem nada a ver, que é impossível de acontecer. Isso aí é uma defesa do nosso cérebro mesmo. Então aí a gente tem que prestar atenção só naqueles fatos mais importantes, porque às vezes o recado é uma coisa bem curta mesmo. Algumas vezes a gente recebe mensagens porque a gente foi dormir pensando, muito preocupado também. A gente pensa, oh meu Deus, me manda uma luz, eu preciso achar solução para este problema, e fica pensando e acaba dormindo, e recebe também a mensagem, às vezes de um espírito amigo, de um espírito familiar, de um antepassado, de uma entidade protetora. Só que essa entidade passa mensagens também mostrando para você símbolos, né? Alguns símbolos que representam o que você tem que fazer, onde está a solução do seu problema. Então você deve associar esses símbolos com as coisas que vêm na sua cabeça, que você associa mesmo na sua vida, né? Por exemplo, papéis, né? Assinar papéis, pode aparecer um papel, um livro, né? Casa muito grande, você vai saber que talvez pode significar um hospital. Tem várias coisas que você deve observar. O melhor de tudo é você ir anotando e aprendendo com esse simbolismo, aprendendo a se conhecer. Conheça a ti mesmo, daí você vai ter as respostas para estes sonhos. Algumas entidades também se apresentam na forma de animais, então às vezes sonhar com cobra também pode significar uma entidade. Sonhar com jacaré também está muito ligado com o plano espiritual, isso é uma coisa que está no nosso subconsciente. Sonhar com animais protetores, porque nós temos animais, né, xamânicos, animais de proteção, animais de poder, também pode representar um sonho importante. Eu, por exemplo, quando eu tinha a Natasha pequena, tentaram roubar ela dos meus braços na rua, assim, à noite. Eu gritei muito forte que parece que saíram 100 vozes da minha boca. E as pessoas na rua das casas acenderam as luzes e esse homem fugiu e não conseguiu levar minha filha. E depois disso, eu passei 8 anos sonhando com uma pantera negra. E eu tinha medo da pantera, mas no sonho a pantera nunca me atacava, nunca. Ela sempre aparecia, eu tinha medo dela, mas ela não me atacava. E aí eu fui trabalhar esse lado, né, espiritual para ver o que estava acontecendo, porque eu sonhava com a pantera. Descobri que eu tinha um animal protetor chamado pantera negra e uma pombagira também, pantera negra. Então, na verdade, ela estava me mostrando que naquele momento ela me ajudou, né, que ela me protegeu para que não levassem minha filha. Então aí a gente fala assim, mas sonhar com coisas, vultos pretos, né, o animal preto é ruim. Não foi ruim, foi um protetor. E por falar em protetor, geralmente as entidades que aparecem muito feias, né, os protetores aparecem muito feios, porque eles são guardiões de lugares, principalmente nas matas. Vocês podem ver, por exemplo, na igreja de Notre Dame, em Paris, não tem aqueles gárgulas? Não são diabos, obviamente, porque estão na igreja. Eles representam guardiões. Por que eles são feios? Para assustar mesmo, para que ninguém chegue e se aproxime. Mas também, né, existem coisas que querem assustar. Por exemplo, quando você acorda com o rosto, né, na sua cara, assim, você está com o rosto ali, você leva muito susto e às vezes até sobe a pressão, molesta suas pernas, assim, dos pesadelos horríveis que você tem. Isso é ataque astral e não é nenhum recado para te fazer bem. Isso aí você tem que acordar e banir da sua casa. Muitas vezes também a gente sonha e a hora que acorda sente que tem uma presença ali. Isso é ataque astral. Outra coisa importante nos ataques astrais, quando você está lutando, sonhando que está lutando, é importante você vencer. Porque quando você vence, quer dizer que você venceu a entidade. Você vai conseguir sair daquele ataque astral ou daquele problema que você está enfrentando. Quando você perde, é um sonho ruim. Então quer dizer que nem sempre quando você está lutando é ruim. É ruim no momento, né? Porque você assusta, fica
é um sonho pesado, agitado, mas quer dizer que você venceu um problema. É importante vencer essas lutas. Sonhar que você morreu, por exemplo, também não é um sonho negativo e não representa a morte, representa uma mudança na sua vida, uma nova fase, e tomara que seja para melhor, porque de repente você está passando um momento difícil, sonha que morreu e de repente a sua vida melhora, muda, né? Você começa uma nova vida. Outro detalhe que a gente tem que lembrar sobre os sonhos é que geralmente quem tem mediunidade, guias espirituais, eles começam a se apresentar primeiramente em sonhos. E aí, às vezes, muitas vezes, a gente não sabe quem são eles, né? Então, aí você tem que ver, né, a aparência deles, como eles são, a profissão deles, aí você vai saber que tipo de entidade. E você deve lembrar sempre de perguntar, pergunte, né? Você antes de dormir, mentalize, né? Se você encontrar alguém, deve perguntar onde você está, porque o nosso espírito, ele vai programadinho. Se a gente fizer uma programação para as nossas projeções astrais, ele vai direitinho. Isso com a prática, né? Lógico. Então você fala, ó, preciso olhar tudo ao meu redor, procurar saber algum horário, se tem horário, uma localização, ver alguma coisa que me faça lembrar e perguntar o nome de quem você está falando no sonho. Isso é muito importante e vocês vão aprender muitas coisas, porque com o tempo, vocês fazendo isso, vocês vão poder ir onde vocês querem e aprender o que precisam e ter a informação que precisam para resolver os problemas da sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um like para a bruxa e deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou e a sua sugestão para novos vídeos. Beijão e até a próxima!